2. Propriedades do perispírito. Estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados identificam, já com bastante nitidez, certas qualidades inerentes ao perispírito. Assim, podem ser catalogadas como suas as seguintes propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Essas propriedades, algumas conhecidas de há muito, sustentam o viver interexistencial do ser humano, no presente estágio evolutivo, sendo certo que, em níveis mais avançados de vida, em que o perispírito já alcança mais quintessência, outras qualidades e características poderão marcá-lo. Propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Nota de rodapé. Tal fato explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados, conscientes de seu estado, mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal, livre do condicionamento humano do corpo físico. O espírito humano não sofre o envelhecimento. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente para comprovação de sua identidade humana. Herculano Pires, Educação para a Morte. Edição número 4, São Bernardo do Campo, Correio Fraterno, 1993, páginas 65 e 66. A forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Ensina Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Roteiro, 9ª edição, FEB, citado nas páginas 32 e 33. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo, intrínseco a cada alma. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente, nos moldes que digam
com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Nesse capítulo, a propósito, impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em um monodeísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo, que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. É o caso dos ovoides, descrito por André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que lhes fazem objeto de calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monodeística, fora das noções de espaço e tempo, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam. Mecanicamente, a influenciação à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos, edição da FEB, citado nas páginas 117 e 118. Esse processo, a evidenciar caso extremo de retratilidade perispiritual, mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo da alma. É de duração relativa, dentro da lei de causa e efeito, que rege a evolução humana. Chegado o momento, reinicia-se o ciclo reencarnatório e, sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se, com o perispírito readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. É essa propriedade do perispírito que explica diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual, comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais, reduzindo sua própria luminosidade e assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista, afastando, assim, resistências e inquietações desnecessárias. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência e realização moral, ostentam um alto poder mental, o que lhes possibilita a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nas operações de adaptação plástica. Há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação perispirítica e a dos chamados processos
idioplásticos, com a criação das mais variadas formas, tangíveis ou não, sustentadas pela ação mental, consciente ou inconsciente, e de duração proporcional à persistência do pensamento que a sustenta. A esse respeito, ensina Kardec. Abre aspas. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Fecha aspas. Abre aspas. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Fecha aspas. Abre aspas. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinham quando vivo, na época em que o segundo conheceu, segundo haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Allan Kardec, A Gênese, 36ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1995, páginas 281 e 282. Capítulo 14, número 14, tradução Guilom Ribeiro. Dessa forma, podendo plasmar múltiplas aparências, abre aspas, o espírito se apresenta debaixo daquela que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser, fecha aspas. Assinala Kardec esclarecendo, abre aspas. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ele se mostrará estropiado, coxo, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário, a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje, o dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas. Aquele de ordinário consta de amplos planos flutuantes e de uma cabeleira, ondulante e graciosa. A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecente, aspecto luminoso, enquanto outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Allan Kardec, Obras Póstumas, 26ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1993, páginas 48 e 49, tradução Guilom Ribeiro. Nota de rodapé. Pode o espírito assumir também, ainda que momentaneamente, as formas de uma pessoa encarnada, se tiver a necessária capacidade mental, chegando até a tornar-se tangível, ao ponto de causar completa ilusão, como assinala Kardec, ao classificar esse fato como singular fenômeno dos agêneres.
Livro dos Médiuns, 61ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1995, página 162, segundo parágrafo, capítulo 7º, item 125. Essa modalidade de aparição não se confunde com o desdobramento, em que o espírito aparece com a sua própria imagem, apresentando, todavia, linhas de semelhança com o fenômeno da materialização anímica. Ver adiante, capítulo 5, provas da existência do perispírito. Continuando. Observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade de fenômenos tão numerosos quão complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo ideoplástico pode, até, ser induzido por obsessores capazes de levar suas vítimas, por sugestão hipnótica, a assumir as mais grotescas formas ou posturas animais, como os conhecidos casos de zoantropia, com destaque para os de licantropia, bem relatados pelos autores espíritas. Obviamente, essas alterações são sempre provisórias, a dizer, cessada a onda mental que a sustenta, rompido o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. O fenômeno ideoplástico a traduzir, a ação do pensamento modelando matéria sensível, e perispírito é matéria quintessenciada, enseja, a propósito, as mais ricas oportunidades de estudo, mercê das circunstâncias em que pode ocorrer e dos notáveis efeitos que pode produzir. De catalogação, aliás, impossível tal sua variedade. Alguns fenômenos, ainda que raros, chegam a surpreender por sua complexidade e, ao mesmo tempo, por sua delicadeza, como, por exemplo, o caso das transfigurações em que o perispírito do médium recebe tal influência modeladora do espírito comunicante que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos, em demonstração inequívoca da presença espiritual, ainda que, nas manifestações extramediúnicas, exista também, em tese, a raríssima possibilidade que tal fenômeno surja como produto da atividade mental do médium, em momento de recordação involuntária, até com apoio na plasticidade de seu perispírito. Nota de rodapé. É comum, por exemplo, no decorrer dos trabalhos de ectoplasmia, o surgimento até de interferências mentais do próprio médium e dos circunstantes a perturbarem o ritmo do processo. André Luiz classifica-as de interferências ideoplásticas e explica convincentemente. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso, se, no mesmo instante, o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, quer uma pulseira no braço. De imediato, a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da Assembleia encarnada. E, na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados
dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que, não raro, passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Espírito André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. 14ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1995, páginas 139 e 140, capítulo 19. Continuando. Assinala-se a propósito que, nesse capítulo surgem particularmente relevantes os casos e efeitos que se captam através da fotografia ordinária e da fotografia transcendente, denominação que se deu à fotografia de configurações que, embora ectoplásmicas e com a propriedade de impressionarem a placa ou o filme sensível, sem nenhum efeito produzem sobre a retina, sendo, pois, diferentemente do que ocorre na fotografia ordinária, invisíveis ao olho humano, e, em se tratando de fotografias que se refiram a imagens de espíritos, propriamente, e não a formações outras, de caráter ideoplástico. A importância de propriedade plástica do psicossoma surge muito clara e especialmente significativa. O espírito deixa-se fotografar com a forma que assume, às vezes até involuntariamente, mostrando ou não o corpo inteiro. É comum que só partes do corpo apareçam na fotografia. Em se tratando de fotografia comum, o adensamento ectoplásmico, tendo como forma a tessitura perispirítica, é maior. Na chamada fotografia transcendente, quando o espírito e o que se molda sob seu impulso mental não se apresenta visível ao olho comum, a aglutinação do ectoplasma é menos densa o suficiente para impressionar o filme ou a placa. Ressalte-se, aliás, que, no caso da fotografia transcendente, pode o espírito usar sua capacidade mental para criar pensamentos, que, com o suporte ectoplasmático, chegam a tornar-se suscetíveis de registro fotográfico, conforme mostram as experiências que se registram no campo da efluviografia. Embora inúmeros fenômenos atestem o poder plástico do espírito, graças a uma propriedade fundamental de seu constituinte, o corpo espiritual, é na reencarnação que ele aparece mais evidente e comum, mostrando aspecto altamente positivo da citada retralidade perispirítica. De efeito, segundo informam os mestres espirituais, aproximando-se o momento da reencarnação, o espírito reencarnante comum entra em processo gradativo de redução psicossômica. Lembrando o chamado fenômeno da ovoidização, mencionado por André Luiz, o qual acontece concomitantemente com a diminuição da consciência de si. Nota de rodapé. Kardec administra, a propósito, lição extraordinária, abre aspas, no momento da concepção do corpo que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede, o toma e aproxima da sua nova morada. Fecha aspas, abre aspas. Desde o instante da concepção, a perturbação ganha o espírito, suas ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida que os liames se apertam, torna-se completa nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito não aprecia o ato de seu nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste. Nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. Fecha aspas. Abre aspas.
Desde que a criança respira, a perturbação começa a dissipar-se. As ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. Fecha aspas. Abre aspas. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam ao estado de latência. A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las, mediante o exercício, mas nem todas se podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o da outra, ao passo que, por meio do desenvolvimento sucessivo, umas se firmam nas outras. Convém, pois, que algumas fiquem em repouso, enquanto outras aumentam. Esta a razão porque, na sua nova existência, pode o espírito apresentar-se sob o aspecto muito diferente, sobretudo se pouco adiantado for do que tinha na existência precedente. Obras Póstumas, 26ª edição, Feb, citado nas páginas 202 e 203. Continuando. Para os espíritos superiores, todavia, os trâmites reencarnatórios dispensariam esse apagamento da consciência, pelo menos até as fases finais. Desencadeado com a concepção, o processo morfogênico e ligado o espírito ao embrião, cujo desenvolvimento passa a influenciar, desenvolve-se fenômeno inverso. O perispírito passa a expandir-se, moldando e sustentando o novo organismo em crescimento. Ultrapassado o ciclo do nascimento, todavia, continua sustentando a organização física, modelando também os elementos em renovação, até os últimos instantes da vida biológica. Densidade. O perispírito, agente da alma, Lamenais, o Livro dos Médiuns, item 51. Não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. O Livro dos Médiuns, edição número 62, Rio de Janeiro, Feb. 1996, página 94, item 4, capítulo 4, item 74. A densidade psicossômica varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando, então, seu peso e, também, sua luminosidade. Quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a luminosidade. Ponderabilidade. Formação de matéria sutil, quintessenciada. O corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade, ditada, sobretudo, como visto, pelo estado de moralidade do espírito. Nossa posição mental, afirma André Luiz, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete, mero problema de padrão vibratório. Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu. 16ª edição, Rio de Janeiro, Feb.
1995, página 126, capítulo 20. Anota Emmanuel que o perispírito obedece às leis de gravidade, no plano a que se afina. Roteiro, nona edição, FEB, citado na página 33. Significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, porque não é matéria densa, não deixa de apresentar um certo peso, variável em cada região ou esfera, visto que, de qualquer forma, sendo matéria, ainda que tênue, submete-se aos princípios gravitacionais imperantes no meio em que se situa e do qual se nutre. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos do psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com a sua condição mental, a dizer, moral. Nota de rodapé. A ideia da existência do corpo espiritual com um peso específico não é nova. O célebre teólogo e filósofo Johann Caspar Lavater, já citado, ligado ao movimento místico de Jacob Boehme, escrevia no século XVIII, em correspondência que mantinha com a imperatriz Maria Feodorovna da Rússia, Zurique, agosto de 1796. Abre aspas. Cada alma, separada do seu corpo, livre das prisões da matéria, se apresenta a si própria tal como é na realidade. Fecha aspas. Abre aspas. Assim, ela manifestará irresistível tendência a dirigir-se para as almas que lhe estão em afinidade e a afastar-se das que lhe são dessemelhantes. Seu peso intrínseco, como que obedecendo à lei da gravitação, atraí-la aos abismos insondáveis. Ao menos isso assim lhe parece. Ou, segundo o seu grau de força, lançá-la-á qual chispa, por sua ligeireza, aos ares, e ela passará rapidamente às regiões luminosas, fluídicas, etéreas. Fecha aspas. Mas, abre aspas, a alma, por seu senso íntimo, conhece o seu próprio peso, e é este, ou seu estado de progresso, que a impele para adiante, para trás ou para os lados, e seu caráter moral ou religioso é que lhe inspira certas tendências particulares. O bom espírito, elevar-se-á para os bons, será atraído para eles em virtude da necessidade que sente do bem. O perverso ou mau será forçosamente empurrado para os perversos ou maus. A descida precipitada das almas grosseiras, imorais e irreligiosas para as que se lhes assemelham será tão rápida e inevitável como a queda do junco num abismo onde nada o detém. Conforme Leon Denis, O Porquê da Vida, 17ª edição, FEB, 1994, citado nas páginas 62 e 63, correspondência inédita de Lavater. Continuando. Luminosidade. A luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito. Essa mensagem, coletada por Kardec, lê-se: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim, sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz
do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. O Céu e o Inferno, 39ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1994, página 292, segunda parte, capítulo 4. Tradução, Manuel Justiniano Quintão. Anote-se, a respeito, que a luz espiritual, referida pelos espíritos em todas as épocas e lugares, nada tem com a luz conhecida em física, radiação eletromagnética, relatos diversos, até mesmo de médiuns em desdobramento, dão conta, até, de que a luz emitida por fontes como a lâmpada fluorescente ou de mercúrio, por exemplo, chega a aparecer diante de uma presença espiritual superior, mera claridade emitida por vela comum. Penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito se apresente às necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, anota Kardec. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Obras Póstumas, edição FEB, citado nas páginas 47 e 48. Observe-se, entretanto, que, em níveis menos adiantados, os espíritos, muitas vezes, não conseguem atravessar os obstáculos materiais simplesmente por ignorarem que podem fazê-lo. A ignorância ou a incerteza diminuem suas aptidões e, consequentemente, seu poder de ação. Aliás, como informa André Luiz em suas obras, para essa classe de espíritos, também barreiras de matéria mais quintessenciada no plano espiritual podem surgir-lhes como intransponíveis. Alguns estudos sobre essa propriedade do perispírito sugerem que há uma íntima relação entre penetrabilidade e porosidade, qualidade presente em todas as estruturas materiais, como bem assinalava o clássico Gabriel Delane em O Espiritismo perante a Ciência. Nas narrativas que temos produzido, uma coisa, sobretudo, parece estranha. É a facilidade com que o duplo fluídico passa através dos corpos materiais. Sem dúvida, há aí um fenômeno extraordinário, mas não se analogia, na natureza. A luz e o calor se propagam através de certas substâncias, a eletricidade caminha ao longo de um conduto e sabemos, pelas experiências de Caillet e de Saint-Clar-de-Ville, que os gases passam facilmente através das paredes de um tubo fortemente aquecido. Todos os corpos são porosos. Não se tocando, suas moléculas podem ser passagem a um corpo estranho. Os acadêmicos de Florença tinham demonstrado este ponto, fazendo violenta pressão sobre a água encerrada em uma esfera de ouro. Ao fim de pouco tempo, via-se o líquido transudar por pequenas gotas na superfície da esfera. Verificamos, por esses diferentes exemplos, que a matéria pode atravessar a matéria. Nos casos que acabamos de citar, é preciso empregar a pressão ou o calor para dilatar as substâncias que se quer fazer atravessar por outras. Isto é necessário porque as moléculas do corpo que atravessa, não adquirindo o grau suficiente de dilatação, ficam cerradas umas com as outras. Mas, se supusermos um estado da matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias sem necessidade de manipulação. É o que se dá com o perispírito, que, formado de moléculas menos condensas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Gabriel Delane, O Espiritismo perante a Ciência, segunda edição, Rio de Janeiro,
FEB, 1993, páginas 237 e 238, capítulo 2, quarta parte, tradução Carlos Embaçaí. Revisão de Lauro D.O.S. Thiago. Compreensível, assim, a inexistência propriamente de barreiras físicas para o espírito, fato que, como visto, poderia ser explicado pelo princípio da porosidade, observável em toda a estrutura material, embora, hoje, também possa ser entendido pelo princípio da incompatibilidade de frequências, segundo o qual, por exemplo, um raio luminoso azul e outro amarelo, conforme citação de Embaçaí, ainda que se incindirem simultaneamente sobre uma superfície branca, façam com que esta se torne verde, se cruzarem interpenetrando-se, não mostrarão qualquer alteração, permanecendo cada qual em sua frequência e com sua coloração. Ou, da mesma forma, duas moléculas de frequências diferentes, eletrônica e giratória, não se afetarão e um raio laser de uso odontológico atuará sobre um nervo de forma indolor, porque este vibrará em frequência diferente da do laser. Assim, o perispírito, vibrando em certa frequência, não seria afetado pelos obstáculos materiais de natureza mais densa e, consequentemente, de vibração diferente, porque de frequência menor. Todavia, se aceitável tal entendimento, quando se cogita da passagem do espírito através do corpo de um encarnado e seu perispírito, conforme se vê na literatura espírita, o tema parece crescer em complexidade, suscitando diversas hipóteses, entre elas e das mais respeitáveis, a de Carlos de Brito Embaçaí, retrocitado, que procura explicar o fato com base em outra espécie de fenômeno, que diz com o acoplamento de certo tipo de ondas de frequências diferentes. Assenta o ilustre pesquisador que uma onda acoplada a outra pode gozar das propriedades dessa ou outra quando suas frequências são distintas. Dessa forma, as ondas hertzianas, ondas eletromagnéticas, compreendidas entre os pulsos telegráficos e a luz, e as de televisão, são capazes de transmitir o som e a imagem de seus programas, acoplando a si as outras acústicas e as luminosas, explica o autor, acrescentando. É assim que as mesmas ondas luminosas, que não penetram através dos corpos opacos, entram em suas residências, sem necessidade de nenhum vão aberto, e vão lançar suas imagens nos aparelhos que estiverem sintonizados com a faixa de frequência das ondas hertzianas. Nessa linha, por extensão de raciocínio, pode-se admitir que, quando encarnado, o espírito se acopla ao corpo somático, adquirindo sua gama de frequência, o que explicaria o fato de o espírito desencarnado atravessar o encarnado, sem incompatibilidades de interpenetração que ocorreria se ambos estivessem volitando no mesmo domínio. Jornal Espírita, Federação Espírita do Estado de São Paulo, dezembro, 1997, página 4, perguntas e respostas. Tais dados compõem, sem dúvida, uma das mais interessantes tentativas de explicação dessa extraordinária faculdade que tem o espírito de atravessar a matéria, seja qual for sua densidade. Visibilidade. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos, não o é para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhes o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação,
bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades, mostram-no, bem, por exemplo, os trabalhos de esclarecimento espiritual, em que os espíritos responsáveis revelam, por meio dos dialogadores encarnados, a realidade do sofredor conduzido ao entendimento, auscultando seu perispírito, e também as sessões de cura em que os médicos espirituais detectam sinais patológicos presentes no psicossoma do doente. Finalmente, quanto à possibilidade de alguns médiuns videntes verem o perispírito, muitos raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições para distingui-lo, ainda que eventualmente entre as projeções que formam a aura. Corporeidade. O corpo perispirítico, resultante de um campo em que a alma projeta, aglutinador de recursos da natureza terrestre, surge como uma forma, por assim dizer, quase material, a instrumentá-lo. É o corpo sutil da alma, matriz que, de sua vez, molda o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal, e imprimindo às células e tecidos em formação as suas características. Ver capítulo 3, função organizadora. O corpo material, pois, retrata inteiramente o perispírito, corpo perispirítico ou perispiritual. Assim, desencarnado, o perispírito mostra um corpo de natureza quintessenciada, semimaterial, que é o seu perispírito. Quando encarnado, tem também seu corpo material, espelho do corpo perispiritual. Essas são as situações comuns. Mas há ainda duas outras. Assim, pode o espírito desencarnado, mais evoluído e invisível para os menos adiantados, aparecer para estes, adensando-se perispiritualmente, ou seja, atraindo elementos mais materiais e corporificando-se de maneira a ser percebido pelos que ainda estagiam em planos evolutivos mais inferiores. E, finalmente, o espírito também tem condições de corporificar-se materialmente, de forma eventual e transitória, diferentemente do que acontece na reencarnação. É o que ocorre nos processos de materialização, em que o espírito aglutina seu perispírito, os recursos ectoplásmicos disponíveis, assumindo a aparência material. Ver capítulo 4, materialização. Tangibilidade. O perispírito, com o suporte ectoplásmico que lhe dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte, pois, tocando no corpo ectoplásmico, obviamente toca-se no perispírito que o sustenta, constata Kardec, a propósito. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas denotam calor, podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram circunstantes e, de súbito, se dissipam, quais sombras, a ação inteligente dessas mãos, que evidentemente aparecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que lhe revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. O Livro dos Médiuns, edição número 61, FEB, citado na página 80, capítulo 1, segunda parte, número 57.
A tangibilidade é mais facilmente constatada nos processos em que ocorre a acentuada concentração ectoplásmica, materialização completa ou quase completa de espíritos. Sensibilidade global. Se quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente mesmo de posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tanto específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas ordinariamente não se desvincula de suas bases fisiológicas. Nesse capítulo, ganham destaque, particularmente, os chamados fenômenos de transposição de sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, explicando, assim, que a sensibilidade global do perispírito pode exteriorizar-se mesmo quando o espírito é encarnado, ainda que em casos excepcionais. Tais fenômenos, atraindo, hoje, cada vez mais, a atenção de pesquisadores de todo o mundo, teriam sido pela primeira vez relatados por Tard de Montrevel, em seu Essai sur the Truth do Sonambulisme Magnético, ensaio sobre a teoria do sonambulismo magnético, em 1785. Nesse trabalho, descreve como um sonâmbulo que observava podia ver com a boca do estômago. Em 1808, Patentae Electriciae Animale, eletricidade animal, estudou 8 mulheres que, em estado cataléptico, apresentavam a transposição dos sentidos físicos para a região epigástrica ou para os dedos das mãos ou dos pés. César Lombroso relata em sua obra Recherche sur Phénomènes Hypnotiques et Spiritisme, publicada em 1909, experiência pessoal com uma jovem de 14 anos, C.S., que, perdendo a visão com os olhos, via com o mesmo grau de acuidade o 7º da escala de Jaeger, pela ponta do nariz e lóbulo esquerdo da orelha, lendo, assim, uma carta que então me viera dos Correios, enquanto eu lhe vendava os olhos. Anota, ainda, o famoso cientista italiano que certos gestos provocavam notáveis reações defensivas da menor, aproximando, por exemplo, um dedo à orelha ou ao nariz, ou fazendo menção de os tocar, ou ainda melhor, fazendo com uma lente, incindir um raio de luz de lâmpada, mesmo à distância e por fração de minuto. Ressentia-se vivamente e irritava-se. "Quereis cegar-me?" gritava. Depois, movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha e a extremidade do nariz, permanecendo assim por alguns minutos. Em outro extraordinário depoimento a respeito dessa jovem, escreve Lombroso que também o olfato estava transposto, o amoníaco e a açafétida não lhe provocavam a menor reação quando colocados sob o nariz, enquanto que uma substância ligeiramente odorífera sob o queixo dava lugar à viva impressão e à mímica toda especial. Assim, se o aroma lhe era agradável, sorria, piscava os olhos e respirava com maior frequência.
Se o perfume desagradava, levava rapidamente a mão à dobra do queixo, tornando este a sede do olfato, e voltava com rapidez a cabeça para o lado. Mais tarde, o olfato se transferiu ao dorso do pé, e então, quando um odor a desagradava, movia a perna para a direita e a esquerda, contorcendo também todo o corpo. Quando a agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequentemente. César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade. Quarta edição brasileira da obra citada, Rio de Janeiro, FEB, 1990, página 71, tradução Almerindo Martins de Castro. Inúmeros casos semelhantes são relatados por Lombroso no referido trabalho, alguns surpreendendo até experimentados investigadores. Nando Fodor, Encyclopedia of Physical Science, Secus N. Jersey, The Citadel Press, 1974, páginas 178 e 179. Verb Hyperestesia. Menciona diversos casos interessantes relatados por Boirac. Um paciente seu, por exemplo, lia com as pontas dos dedos, atado de costas para Boirac, mas segurando seu cotovelo. Podia ele também ler se Boirac passasse as pontas de seus próprios dedos sobre as linhas do jornal, não fazendo diferença se fechasse os olhos. Esse fenômeno de visão sem olhos, eyeless sight, ou especificamente de percepção óptica através do tato, Dermo Optic Perception, DOP, passou a ser mais estudado depois da publicação da obra de Julius Romans, Vision Extra Retinic, A Study of Extra Retinal Vision and the Part Sense, na tradução inglesa. Nota de rodapé. Em documentário de grande repercussão, a TV inglesa mostrou, em nossos dias, diversos casos de pessoas que enxergavam através da pele, como a jovem russa Kuleshova, que, de olhos vendados, lia qualquer texto, bastando para isso passar as pontas dos dedos sobre as palavras impressas. Curiosamente, o Instituto de Neurologia de Moscou atraiu tal fenômeno ao fato de que a sensitiva possuía células ópticas nos dedos. Ótica nos dedos, perdão. No mesmo documentário, fulminando a hipótese russa, foi também dado a conhecer como a senhora Farrell Stanley, dos Estados Unidos, identificava cores de olhos vendados, com espantosa exatidão e facilidade, e a senhora Fancher, de Massachusetts, cega e paralítica, devido a um acidente de automóvel, lia com facilidade na luz e nas trevas. Conforme J. B. Garcia, Enxergando Sem os Olhos, Revista Espírita, Allan Kardec, Goiânia, página número 27, página 18. Sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é, a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser particularmente sensível à ação magnética. Graças a essa sensibilidade, como demonstrado por pesquisadores de ontem e de hoje, o espírito encarnado tem condições de registrar, por exemplo, até num campo de energia estática, a influência que dele emana, com evidente repercussão na organização somática. Mas não é domínio do magnetismo espiritual, psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do psicossoma surge especialmente relevante. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Exemplo precioso é o processo do passe, o espírito acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium,
conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Expansibilidade. O perispírito intrinsecamente indivisível pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Devem-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade, comprovados e estudados por pesquisadores de indiscutível idoneidade, operando com sujeitos em transe hipnótico preferencialmente. É a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma. Conforme a expressão de Kardec, expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento e envolver já uma outra notável propriedade psicossômica, que é a bicorporeidade. Nota de rodapé. O desdobramento, que nada tem a ver com o que se conhece em neurologia como sensação de despersonalização, é hoje não só plenamente reconhecido, como estudado por pesquisadores de importantes centros, entre eles a Universidade de Kansas City, Estados Unidos, que a ele se referem como a experiência de saída do corpo, Out of the Body Experience, OB. Continuando. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base dos principais processos mediúnicos, haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma que permite ao vidente a captação da realidade espiritual e que, também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispírito a perispírito que marca o fenômeno da incorporação. Bicorporeidade. A bicorporeidade, termo criado por Kardec, se relaciona ao fenômeno do desdobramento, embora, de certa forma, expressão mais adiantada da expansibilidade, define-se particularmente como notável faculdade do perispírito, que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento, fazer-se em dois, sucessivo e, às vezes, quase simultâneo. Ao estado de desprendimento, o desdobramento, duplicação corpórea e bilocação, como visto, apresenta-se em nosso nível atual de conhecimento, como um processo sumamente complexo e, ainda, de difícil compreensão, sendo de momento já bem significativo sabermos que o perispírito, graças a essa propriedade, pode apresentar-se bicorpóreo, ou seja, com um outro corpo, de forma igual ao do físico, fluídico, com maior ou menor densidade, mas suscetível de ser visto e até tocado, como só acontecer em muitos casos. De qualquer forma, e, ainda, que sua inteira explicação dependa de futuros avanços, impõe-se a certeza de que se trata de uma ocorrência absolutamente natural. Por muito extraordinário que seja, escreve Kardec, tal fenômeno, como todos os outros, se compreende na ordem dos fenômenos naturais, pois que decorre das propriedades do perispírito e de uma lei natural. Obras póstumas, 26ª edição, FEB, citado nas páginas 56 e 57. Unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única como esta. Não há perispíritos iguais, como, a rigor, inexistem almas idênticas. Obviamente, e cresce a harmonização entre almas, obviamente, no decorrer do processo evolutivo, diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. Escreve Kardec a propósito nas suas instruções práticas sobre as manifestações espíritas.
A ideia do grande todo não se aplica necessariamente à da fusão dos seres em um só. Um soldado que volta ao seu regimento entra em um estado todo coletivo, mas não deixa por isso de conservar sua individualidade. O mesmo se dá com as almas que entram no mundo dos espíritos, que para elas é, igualmente, um todo coletivo, o todo universal. É neste sentido que deve ser entendida esta expressão na linguagem de certos espíritos. Allan Kardec, Iniciação Espírita, 13ª edição, Sobradinho, Edsel, 1995, página 213, tradução Cair-Bar Schutel. Nessa direção, também a lição de O Livro dos Espíritos, itens 149 a 152, mostrando que a alma sempre conserva sua individualidade a refletir-se em seu perispírito. Perenidade. O perispírito tem a marca da perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato com a realidade que a envolve e que se apura, se aprimora com a própria evolução dessa. O corpo espiritual é indestrutível, como a própria alma, anota a respeito Gabriel Delany. A alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir, nem os milhões de anos de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito, tem ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar, não, porém, mudando-lhe a substância, mas expurgando-a dos fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. Gabriel Delany, A Alma Imortal. Sexta edição, Rio de Janeiro, FEB, 1990, página 288, terceira parte, capítulo 4. Também, a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças a ele, compreendemos que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos, o lugar exato dos antigos, e daí a manutenção da forma física, tanto interna como externa. Idem, Evolução Anímica, 7ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1992. Página 125, capítulo 4, tradução Manuel Quintão. E observa: por espírito deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fluídico, que tem a forma do corpo físico, e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. O corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças, ante a vida atual, inacessível à destruição pela morte. É o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Leon Denis, No Invisível, 15ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1994, página 46, primeira parte, capítulo 3, tradução Leopoldo Cirne. Mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Sabe-se que, por meio da ação plasticizante, pode o espírito mudar, por exemplo, seu aspecto, porém, tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente, desde as protoformas psicossômicas, André Luiz, nos seres mais primitivos até o homem e o anjo, uma escala longa é percorrida. E quando mais progride a alma, através das sucessivas transformações, mais apurado vai se tornando seu veículo espiritual, e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Ensina Kardec que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. A Gênese,
36ª edição, FEB, citado nas páginas 278, capítulo 14, item 10. E Leon Denis, depois de explicar que é o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana, esclarece: esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável, depura-se e enobrece-se com a alma, segue através das suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais difano e brilhante para, em algum dia, resplandecer-se com a luz radiante da que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. Ainda, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos, pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Com uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Poder-se-ia assentar que o desenvolvimento do perispírito através dos milênios incomparáveis, nota de rodapé, passa para a formação rudimentar como estágio vegetal, viaja pelo reino animal, já com uma protoestrutura psicossômica, chegando então à dimensão hominal, como veículo elaborado, sensível e complexo a refletir as próprias condições da alma que surge vitoriosa, tocada pelo pensamento divino. Ver capítulo 9, Perispírito e Evolução. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Leon Denis, Depois da Morte, 18ª edição, Rio de Janeiro, 1994, páginas 175 e 176. Terceira parte, item 21, tradução João Lourenço de Souza. O tempo, pois, constrói, com a evolução da alma, neste e em outros mundos, a própria eterização do perispírito. O item 186 do Livro dos Espíritos esclarece, a propósito, que em graus mais avançados, quando já desnecessária a estrutura física para a drenagem das imperfeições espirituais, o corpo espiritual, sem que a desapareça, parece quase confundir-se com a própria alma. Nota de rodapé. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos, só tenha por envoltório o perispírito. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Livro dos Espíritos, edição número 75, FEB, citado no item 186. Continuando. O tempo, pois, constrói com a evolução da alma, neste e em outros mundos, a própria eterização do perispírito. Item 186 do Livro dos Espíritos. Esclarece a propósito que, em graus mais avançados, quando já desnecessária a forma física para a drenagem das imperfeições espirituais, o corpo espiritual, sem que desapareça, parece quase confundir-se com a própria alma. Capacidade refletora. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos que se constitui, a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, Libertação, 17ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1995, páginas 58 e 60. Capítulo 4. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual.
produzindo dois tipos de efeito. Gera na aura sua imagem, conhecida hoje como forma pensamento, variável de acordo com a carga emocional, até mesmo no aspecto cromático, como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis, e também na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Odor. O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Contém a literatura mediúnica, maiormente as obras de André Luiz, descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam da podridão fluídica característica desses ambientes e é o que se sabe dos próprios perispíritos de seus habitantes. Nota de rodapé. Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, informa André Luiz que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, Ação e Reação, 17ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1996, página 64, capítulo 5. E ocasiões existem em que, no decorrer de determinados trabalhos, certos médiuns chegam a captar odores, agradáveis ou não, indicativos também da evolução dos espíritos presentes. Tais odores perispirituais não se confundem com aqueles oriundos da manipulação ectoplásmica e que chegam por vezes a impressionar toda uma assistência. Temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a avizinhação de alguma alma sofredora, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar, quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada, naturalmente, com o grau de evolução do espírito. Trata-se do tema a ser ainda investigado, mas suscetível de comparecer no futuro com maior força do que uma simples hipótese.